Quem foi Isaac Newton? Olha que tamanho de artigo! Ele nasceu em 25 de dezembro e mudou a história do mundo. Quem foi Isaac Newton? Pelos cientistas mais renomados do mundo. Vamos entender exatamente quem foi esse físico, cientista e quem mais, por todas as atribuições que ele tem. Primeiramente, vamos usar uma coisa que ele não conheceu aqui para fazer uma mágica, que é a inteligência artificial. Muito bem. Era bem pequenininho mesmo, é assim que eu quero. Somente a minha leitura que vai te interessar. Por esse é um grande artigo. Evanildo da Silveira, de São Paulo, para a BBC News Brasil. A gente começa essa leitura. Pelo jeito vem uma gravura de quem foi o Isaac. Olha lá, o prisma. Ele separando os feixes de luz com o raio do sol. Inteligente, ele sabia o poder dos fótons. Isaac Newton usou um prisma para separar a luz do sol em cores. Olha como é que ele fez isso. Começando a leitura reativa. Que os mortais se regozijem por ter existido o tamanho ornamento da raça humana. Olha como é que ele começa. Este epitáfio, escrito em latim sobre o seu túmulo na abadia de Westminster, em Londres, dá uma ideia da importância de Isaac Newton para a ciência e a humanidade em geral. Considerado um dos maiores, se não o maior cientista de todos os tempos, ele nasceu em 25 de dezembro de 1642, ano da morte de Galileu Galilei, em Woolsthorpe, perto de Cambridge, na Inglaterra, e morreu em 20 de março de 1727, em Kensington, no mesmo país. Na verdade, há controvérsia sobre essas datas, mas não porque elas estejam erradas, mas por causa da substituição do calendário juliano, implantado pelo imperador romano Júlio César em 46 a.C., pelo gregoriano, instituído pelo Papa Gregório VIII em 15 de outubro de 1582. Já é uma coisa para eu ler depois. Em artigo publicado pelo Centro de Referência e Ensino de Física, CREF, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao UFRGS, o físico Fernando Leng da Silveira explica que o calendário juliano estava com problemas, pois era sabido que no final do século XVI, o equinócio da primavera no hemisfério norte, e por este calendário deveria acontecer em 21 de março, ocorria de fato cerca de 10 dias depois. Então, a Igreja Católica patrocinou astrônomos e cientistas para elaborarem um novo calendário. Preciso, entre aspas. Entre outras importantes modificações, ele tomou por base que o ano passasse a ter 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, disse Silveira. O ano juliano, afirma, era cerca de 11 minutos mais curto. Em consequência disso, havia acumulado uma defasagem de cerca de 10 dias entre a data em que o equinócio da primeira primavera deveria ocorrer e efetivamente aconteceria um ano pouco antes depois da reforma gregoriana. O calendário gregoriano começou na sexta-feira, 15 de outubro de 1582. O dia anterior, de acordo com a bula papal, era a quinta-feira, 4 de julho. Portanto, os dias civis que iam de 5 a 14 de outubro simplesmente deixaram de existir em 1582 em todos os países católicos, conta Silveira em seu texto. Ele não foi aceito, entretanto, foi de imediato em países e outras religiões. A Inglaterra e suas colônias, por exemplo, só adotaram em 1752. Ou seja, o nascimento de Newton ocorreu quando ainda vigorava o juliano no seu país, isto é, 25 de dezembro de 1652 pelo gregoriano, seria 4 de janeiro de 1643 e a morte 30 de março de 1727. Abre aspas. Portanto, ambas as datas estão corretas, dependendo do calendário que se tome por base, conclui Silveira. Uma explicação longa sobre a morte e vida. Mas tudo bem. Infância complicada. O que é certo é que Newton teve um nascimento e infância complicados. Seu pai, um produtor rural analfabeto, havia morrido 3 meses antes de ele vir ao mundo. Além disso, o futuro físico, matemático, astrônomo nasceu prematuro com o risco de morrer em poucos dias.
Sobreviveu, mas aos 2 anos foi abandonado pela mãe, que havia se casado de novo e se mudado para outra cidade, e deixou aos cuidados da avó até aos 10 anos. Nos primeiros anos de estudo, ele não revelou nenhum talento especial. Sua genialidade só começou a florar depois que se graduou na Universidade de Cambridge, em janeiro de 1665. Neste ano e no seguinte, considerados anos mirables, anos miraculosos de Newton, ele realizou uma série de trabalhos e descobertas que revolucionaram a ciência, como a matemática, a física, ótica e astronomia. Mas ele continuou produzindo ao longo da vida. Nos 84 anos em que viveu, fez descobertas, criou teorias e desenvolveu métodos e ferramentas matemáticas e físicas que abriram caminho para a Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, e tornaram possível a exploração espacial e várias tecnologias presentes em muitos equipamentos modernos usados hoje. Para o astrônomo Augusto Dominelli, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, aí a USP, a contribuição mais importante de Newton foi ter criado a primeira teoria científica da história da humanidade, a da gravitação universal. Braços. Ela tem 3 princípios simples que incluem o conceito de força de atração gravitacional, explica. A partir disso, se pôde deduzir matematicamente o comportamento de corpos sujeitos à gravidade, em qualquer situação particular, desde o movimento de planetas, cujas leis haviam sido obtidas empiricamente por Johannes Kepler em 1571-1630, a corpos que Newton jamais pensaria em aplicar sua teoria, como estrelas duplas ou satélites artificiais. O físico Otto Winter, da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, FEG, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, lembra que toda a área espacial se baseia na teoria da gravitação universal. Por exemplo, a órbita de qualquer satélite artificial obedece à lei da gravidade proposta por Newton. Diz, então, tudo o que usufruímos é independente desses artefatos como GPS, ligações telefônicas, as transmissões de TV por ele são consequências diretas das descobertas feitas por ele. A maçã caiu? Ao se falar de gravidade, não se pode deixar de mencionar a famosa histórica de que Newton teria desenvolvido sua teoria depois que uma maçã caiu na sua cabeça. Mas seria ela verdadeira? Há diferentes versões dessa história, diz o físico Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INEP, que foi eleito pela prestigiosa revista científica Nature como uma das pessoas 10 mais que se destacaram no mundo na área de ciência em 2019. Galvão foi exonerado do cargo em agosto depois que o presidente da República passou a criticar o INEP. De acordo com ele, o que se sabe ter acontecido é de que em 1665 houve uma eclosão de febre bubônica que forçou Newton a retomar para a propriedade de seus pais, em Woolsthorpe. Aparentemente, ao observar a queda de uma maçã em seu pomar, ele se questionou por que a fruta caiu diretamente para o chão e não para o lado ou para cima, explica Galvão. Ele acredita que se Newton fosse um homem comum, sensato, talvez tivesse respondido a si mesmo, porque é assim que Deus determinou. Newton era muito religioso. Mas não, ele não era um homem comum, diz Galvão. Perseguido a resposta à sua indagação de forma lógica, acabou formulando sua famosa teoria da gravitação universal. Mas a história de que ela caiu em sua cabeça muito provavelmente é fantasiosa. O que é real é que Newton, simultaneamente como filósofo matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, mas de forma independente desenvolveu o cálculo diferencial e integral, uma ferramenta matemática que tem a aplicação de que vão construção civil às viagens espaciais. Abre aspas. Ela está presente em grande parte do PIB da humanidade, por meio da engenharia de construção civil, transporte aéreo, terrestre, marítimo e no vácuo. E circuitos elétricos, por exemplo, enumera Dominelli. Olha só, esse aqui é o Galvão na foto. Segundo seu colega no IAG na USP, ou também o astrônomo Enos Picasio, é importante imaginar o que seria o mundo sem a lei da gravitação e o cálculo diferencial integral. Com o cálculo, Newton elaborou métodos analíticos simples para resolver problemas como encontrar a
áreas tangentes e comprimentos de curvas, por exemplo. Explica, essa ferramenta foi fundamental para ele ter desenvolvido suas leis de movimento dos corpos e da gravitação. Esses trabalhos de Newton estão no seu livro mais famoso, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, considerado por muitos a obra científica mais importante já publicada. De acordo com o Inter, o cálculo diferencial e integral é um ramo da matemática que é muito utilizado em dois tipos de problemas. O diferencial é usado para cálculos de taxas de variação de grandezas, ou seja, qualquer problema que se envolva movimento ou crescimento ou decrescimento de alguma quantidade, como por exemplo uma economia ou evolui ao longo do tempo, explica. No caso do integral, ele é empregado para calcular o acumulado de quantidades, como o volume de material aqui necessário para construir o certo equipamento. Newton não parou por aí, no entanto. Ele também atuou na área da ótica, pesquisando a natureza da luz e suas propriedades como refração, difração e a decomposição da branca nas cores do arco-íris. Com isso, descobriu, além da luz vermelha, existe a infravermelha que nossos olhos não veem, e nada é mais que calor, conta Picasso. Isso o levou a mostrar outras de suas características de inventor. Sua invenção do telescópio refletor, o que usa espelho, é consequência dos estudos de dispersão e aberração da luz dos telescópios refletores, os que usam lentes, explica Picasso. No gênio científico também existia um lado religioso e místico, no entanto, que lidava com a alquimia. Ciência e religião são incompatíveis nos seus propósitos, mas podem ser completamente complementares sob o ponto de vista humano, diz Picasso. Enquanto a primeira trata do lado real, procurando por meios técnicos explicar o que ocorrer na natureza, a segunda pode satisfazer um aspecto humano para muita gente. Newton era religioso, assim como tantos outros cientistas, porém não foi a fé que o levou a elaborar suas teorias científicas. Uma prova disso, segundo ele, é que a ciência progride com trabalhos desenvolvidos tanto por religiosos como por agnósticos e ateus. Entre eles, não há choque de ideias no campo científico, mas há um campo humano. Explica, as leis da natureza atuam em todos os locais, existindo ou não humanos ou seres pensantes, caso existam. O mesmo raciocínio aplica-se à alquimia. A alquimia que temos hoje é baseada em ciência. Independentemente de suas crenças, não há como negar a importância de Newton para a ciência em particular e para a humanidade em geral. De um ponto de vista mais fundamental, creio que a maior contribuição dele foi a consolidação dos métodos científicos, expandindo amplamente a metodologia iniciada por Galileu Galilei, ou seja, a formulação de modelos físicos cujos resultados devem ser passíveis de testes experimentais e de consistência lógica, diz Galvão. Para a humanidade, diz o ex-diretor do INEP, a maior contribuição de Newton talvez tenha sido a ideia de que vivemos em um universo mecânico, cuja evolução é descrita por equações matemáticas, mesmo que nem sempre com evoluções exatas, e é a noção do que cada ação correspondente a uma reação. Isso fez com que o pensamento humano evoluísse de uma realidade apenas mística para uma baseada também em argumentos lógicos, contribuindo fortemente para a filosofia, teologia e outras áreas que moldaram o desenvolvimento da sociedade moderna. Diz, e assim eu encerro esse brilhante artigo sobre a vida, obra e quem foi, em termos, Isaac Newton.